E aí pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Eu sou o professor Martim, estamos no Leitura da História e vamos falar agora sobre Introdução ao Primeiro Reinado. A história do Brasil, ela se integra da Europa a partir de 1500, ano em que Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Desta data, seja de 1500 até 1808, o Brasil foi uma colônia de Portugal, esteve sempre submetido às necessidades da metrópole. Como as demais nações latino-americanas, o Brasil também foi, durante séculos, uma colônia de exploração. As riquezas subtraídas ao Brasil por Portugal, como o pau-brasil, a cana-de-açúcar, o ouro das minas, foram usadas para enriquecer os países europeus. Assim, até o século XVIII, o Brasil acomodou-se numa função de complementar o desenvolvimento europeu sob um regime escravocrata, com uma elite abastada, seja pelo ciclo do açúcar ou seja pelo ciclo da mineração, produziu produtos para serem consumidos pela metrópole. Era o mecanismo do pacto colonial. No final do século XVIII, uma série de transformações na Europa e na América determinavam mudanças nessas relações que existiam entre Portugal e Brasil. Este período, conhecido como a Era das Revoluções, combinava transformações econômicas, políticas e de pensamento em escala mundial. A Inglaterra, que desde meados do século XVIII passava por um processo de revolução industrial, necessitava de mercados consumidores de seus produtos para manter seu ritmo de desenvolvimento. Porém, o Pacto Colonial impedia os negócios direto com as colônias americanas, já que eram mercados cativos das suas metrópoles. Por isso, a Inglaterra começou a defender o fim da exclusividade comercial de Portugal, que Portugal e Espanha tinham sobre a América. Ao mesmo tempo, as ideias liberais, surgidas com um grande movimento cultural chamado Iluminismo, impuseram profundas críticas ao absolutismo, aos privilégios do clero e da nobreza, condenando a ordem europeia existente, mais tarde denominada de antigo regime. Criticando as amarras absolutistas e defendendo a liberdade, esses ideais conseguiram grande difusão, culminando na Revolução Francesa em 1789. Expandiram-se em seguida por toda a Europa ideias de liberdade. E quando chegaram as guerras napoleônicas, o mundo já estava em total transformação. Essas mesmas ideias liberais também condenavam o pacto colonial, estimulando novos movimentos de libertação, como os que ocorreram inicialmente nos Estados Unidos e se estenderam depois por várias colônias do continente americano. Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão Bonaparte, que haviam invadido Portugal. Com isso, o Brasil tornou-se sede administrativa do Império Português, atenuando a dominação lusitana sobre o país. O Brasil tinha um rei, e a primeira medida desse rei, que era ainda um príncipe regente, porque a sua mãe estava enferma, doente, e ele era um príncipe ainda regente, não era o rei de Portugal ainda, mas a primeira medida que Dom João teve ao chegar no Brasil foi assinar um decreto que estabelecia a abertura dos portos brasileiros às nações amigas. Tal atitude, bem como a assinatura dos tratados de 1810 com a Inglaterra, levaram ao fim do pacto colonial, mas fizeram com que o Brasil se tornasse submissa aos interesses dos ingleses. Finalmente, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal, de um lado, encerrava oficialmente a situação da colônia do Brasil, mas de outro, produziu uma situação de igualdade perante a Portugal. Quando os portugueses tentaram reconduzir o Brasil à condição de colônia, Dom Pedro, filho do rei Dom João VI, pôs-se frente à aristocracia brasileira e rompeu os laços com Portugal, proclamando a independência no dia 7 de setembro de 1822. O grito do Ipiranga, independência ou morte, anulou a tentativa de restabelecimento do pacto colonial. Com isso, o Brasil passou a estar ligado diretamente à economia inglesa, que era uma grande potência capitalista industrial da época. A proclamação da independência não alterava a estrutura socioeconômica interna. A elite agrário-escravista mantinha seu predomínio, a economia permanecia complementar à europeia e a mão de obra escrava continuava a ser a base da vida nacional. Pois bem, em resumo o que nós vimos aqui. De 1500 a 1808, o Brasil se integrou à história europeia como colônia de exploração. Sua função era complementar o desenvolvimento europeu, enriquecendo as elites europeias e colonial. A partir do século XVIII, com a divulgação das ideias liberais e com a Revolução Industrial Inglesa, o pacto colonial passou a ser questionado e combatido, tanto na Europa quanto na América.
Em 1808, a vinda de Dom João para o Brasil pôs fim à fase colonial de nossa história. A abertura dos portos e os tratados de 1810 submetiam o país diretamente às orientações econômicas britânicas, sem a interferência de Portugal. O 7 de setembro de 1822, a proclamação da independência brasileira por Dom Pedro oficializava o rompimento com Portugal, quando esse tentava a recolonização. Assim, politicamente, o país tornava-se livre, porém, do ponto de vista socioeconômico, o Brasil mantinha sua tarefa de enriquecer as elites europeias e nacionais, seja submetida economicamente à Inglaterra industrial, seja preservando a escravidão no país. Pois bem, pessoal, ficamos aqui com mais um podcast. Até o próximo, galera.